Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo, e esse é um vídeo com uma marca importante no canal, porque é o vídeo de número 200. Então eu escolhi para ser protagonista desse vídeo, não algo extremamente tecnológico, alguma coisa na ponta da tecnologia, mas um navio que tem uma história na Marinha tão grande que ele propriamente é a história da Marinha. Eu estou me referindo ao Monitor Parnaíba, que foi construído no Arsenal de Marinha e é o navio militar em operação mais antigo do mundo. Vocês, se pesquisarem, vão encontrar aí que a fragata Constitution, a USS Constitution, ela é a mais antiga. Ela foi lançada em 1797. Mas ela é um navio vamos dizer assim, de comemorativo. Ele só sai em situações assim de comemoração, é quase que um trunfo da Marinha, um troféu da Marinha americana. Ele não é um navio operativo, ele não está incluído nas forças navais dos Estados Unidos. Então, o Monitor, realmente, com seus 85 anos, completados em 6 de novembro passado, é o navio em operação mais antigo do mundo. E por isso eu escolhi, como ele é a história da Marinha do início do século XX até hoje, eu escolhi para protagonizar esse vídeo, né? E a fonte principal que eu vou trazer para esse vídeo é um livro produzido pelo Departamento de Documentação da Marinha, que é esse livro aqui, né? Esse livro foi produzido por esse Departamento de Produção da Marinha, de Produção Cultural da Marinha, que é a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, a DPHDM, né? Produziu esse livro com a série de apoios da Aeronaval Comunicação, da Engeprom, que é a empresa de projetos da Marinha, da LogSub, né? É um site LogSub, e do Abrigo do Marinheiro, né? Então, com fotos, com imagens, né, do acervo do Monitor Parnaíba, da Diretoria do Patrimônio Histórico, esse livro ele comemora os 85 anos, os 75 anos, na verdade, do Parnaíba, que foram completados em 6 de novembro de 2012. Passados 10 anos, nós estamos agora completando 85 anos. E é por isso que eu escolhi esse personagem para o nosso vídeo, né? Como fonte também, eu tenho depoimentos de alguns dos comandantes desse navio, né? Conversei com eles e contaram algumas das façanhas que são obrigados a executar no comando desse navio naquela região do Pantanal. Era a minha intenção trazer um depoimento em vídeo de um desses comandantes, mas isso foi frustrado por situações de saúde e infelizmente não foi possível. Mas a conversa por si só já foi bastante proveitosa e é o que eu vou trazer algumas dessas informações obtidas nessas conversas. Passando aí embaixo, continua como sempre aquela faixa que é autoexplicativa para aqueles que quiserem auxiliar o canal. Então vamos começar com a história desse navio, que é a própria história da Marinha nos últimos 85 anos. Como disse, além do livro que eu apresentei, eu tive algumas conversas, em especial uma conversa com o comandante da reserva, Carlos Dutra de Almeida, que, por sinal, é da minha turma da Escola Naval, do Colégio Naval, que como capitão de corveta, de 9 de 3 de 1984 a 11 de 3 de 1985, ele comandou o Parnaíba. E nessa conversa que tivemos, ele me contou algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês. Mas vamos começar a origem da ideia da Marinha ter encouraçados, navios encouraçados, e esses monitores, que na época eram considerados uns pequenos encouraçados. Essa ideia partiu, assim como hoje em dia, a gente teve lições na Guerra das Malvinas, e estamos tendo lições na guerra da Ucrânia com a Rússia. A Guerra de Secessão Americana
foi particularmente importante para definir a estratégia naval das marinhas no mundo. Porque pela primeira vez aconteceu que um monitor adaptado pelos confederados, né, o monitor Virgínia dos confederados, ele teve um embate contra um monitor também dos nortistas, né, um monitor da União, e esse embate e as ações desses monitores, eles mudaram a estratégia de toda a guerra. Né. O monitor Virgínia dos confederados era um pouco mais eficaz, porque ele tinha uma torreta giratória, enquanto que o monitor da União era uma casa-mata fixa. Né. Mas essas ações que aconteceram principalmente na Batalha de Hampton Roads, na Baía de Chesapeake, elas mudaram o conceito, né, sobre a utilização de navios. Né. Os navios de madeira começavam a perder, né, a sua eficácia em função dos novos navios encoraçados. E a partir daí, a Marinha brasileira, observando o que aconteceu em Chesapeake, lá em Hampton Roads, ela enviou um engenheiro naval, foi o primeiro engenheiro naval brasileiro, foi o Napoleão João Batista Level. Ele foi enviado para estudar a construção de encoraçados. Né? E quando ele voltou, ele começou aqui no Brasil as ações no sentido da gente, de nós conseguirmos projetar e construir esse tipo de navio. E aí reside o porquê da nossa Marinha ter, nesta época pós-Guerra do Paraguai, durante a Guerra do Paraguai e até o início do século, ter uma Marinha que era uma das marinhas mais potentes do mundo. Porque a gente foi um passo à frente nessa ideia dos encoraçados. Né? E outra coisa também que a gente tem que lembrar, a gente costuma dizer que Volta Redonda foi a primeira siderúrgica brasileira, né? Mas na verdade não foi. Né? Havia uma fábrica de aço em Ipanema, que hoje ela é preservada pelo patrimônio histórico, não como devia, ela poderia até ser ela está na região ali de Peró, muito próximo onde hoje a Marinha tem instalações modernas do desenvolvimento do submarino nuclear. E as construções estão um pouco abandonadas, estão um pouco em ruínas. Poderíamos estar melhor aproveitando, e aquilo seria um ponto, já é um ponto de atração de turistas, mas seria muito mais se a gente tivesse essa vocação. Né? Então essa fábrica de Ipanema, que fechou em 1895, né, por inanição, né, por falta de encomenda, essa chegou a produzir 60 toneladas de aço para a Marinha, e alguns desse aço foi utilizado na construção do Parnaíba. É interessante porque esse aço daqueles monitores, recentemente a Nuclep foi até as ruínas do Paraguaçu, que estão lá em Ladário, e pegou uma amostra desse aço exatamente para estudar a composição exata de como esse aço era, tal a resistência que esse aço até hoje tem. Você veja, o Parnaíba é um navio com 85 anos de operação e ainda está lá o mesmo aço que foi construído na época, né, que foi usado para a construção. Né. Então, mas desde aquela época, né, quando se começou esse esforço para os encoraçados, para construir navios aqui, para dotar a nossa marinha de navios modernos, a imprevisibilidade orçamentária não é um fato de hoje, era um fato que já acontecia naquela época. É muito recorrente na nossa indústria, na nossa história, na nossa indústria naval. Né? Além do que também havia uma dança de ministros, e com essa dança de ministros haviam ideias diferentes sendo defendidas. Haviam aqueles que queriam a instalação do arsenal na Ilha das Cobras, e haviam outros que queriam a instalação do arsenal em Jacuecanga, em Angra dos Reis. Então, durante essa época em que houve essa dança de ministros, essas coisas ficaram um pouco indecisas, né? Até que finalmente o arsenal foi definido como para ser instalado na Ilha das Cobras. O monitor Parnaíba, ele, naquela época, ele estava também esperando verbas, né? Porque por anos, né, existia apenas lá na flotilha do Mato Grosso apenas um navio. Né? Então, esse navio, o Monitor Pernambuco, ele foi entregue em 1910 e levou cerca de 20 anos para ser entregue. Né?
após a quilha dele ter sido batida, né? Muito bem, esse monitor Pernambuco, inclusive, ele participou em 1932 na flotilha do Mato Grosso, ele viveu aquele ataque da coluna Prestes, né? Ele não pôde atuar, né, porque ele estava, naquela época, ele estava na Mortona. Mortona é uma espécie, é um aparelho formado por correntes que puxa o navio através de longarinas para um plano inclinado para ele poder ser reparado, né? Isso foi antes de se instalar em Ladário o dique seco que hoje tem lá e o Parnaíba e os outros navios utilizam. E o problema dessa mortana é que ela é dependente do fluxo das marés. Então, às vezes, é preciso esperar muito tempo, até mais de ano, para poder voltar com o navio para o rio, né? Então, ele 2 anos depois, esse monitor Pernambuco, que por estar na Mortana não pôde participar dos eventos na coluna Prestes, contra a coluna Prestes, mas ele participou 2 anos depois na Revolução Constitucionalista Paulista e teve uma participação efetiva nos combates usando os canhões de 120 milímetros contra os rebeldes na manutenção do domínio do Rio Paraguai, que era importantíssimo. E isso foi conseguido com o auxílio desse monitor. Essas ações e a importância que o monitor teve nesse conflito fizeram com que o ministro da Marinha, na época era o almirante Killing, né, até ultrapassasse a prioridade que havia para os contratorpedeiros da classe Marran, que eram contratorpedeiros que a Marinha tinha comprado planos dos Estados Unidos, mas que eram navios muito mais complexos, eram navios que utilizavam técnicas de soldagem, que a gente ainda não estava preparado para isso. Então, o almirante, utilizando uma frase que ficou até na história, ele falou: vamos passar do mais simples para o mais complexo. E aí inverteu a prioridade e botou o navio Parnaíba, o monitor Parnaíba, na frente. É por isso que ele foi o casco 01 do Arsenal de Marinha, né? Em final de 1935, foi contratado um engenheiro naval, Oswaldo Fuers, para trabalhar nesse projeto Parnaíba. Porque esse projeto obrigava algumas condições bastante peculiares. Os rios eram pouco profundos, o calado tinha que ser baixo. E a boca tinha que ser bem alargada, né, para permitir uma linha d'água bem baixa. Os eixos de propulsão teriam que estar protegidos por túneis. E eram túneis trocoidais, né, para facilitar, para evitar a cavitação. E a construção, a usinagem desses túneis trocoidais não era uma coisa muito fácil, né? Então, veja bem, as características iniciais do monitor Parnaíba, né? Ele tinha um deslocamento de 620 toneladas, padrão, e um deslocamento carregado de 720 toneladas. Ele tinha 55 metros de comprimento, 10,1 metros de boca e apenas 1,6 metros de calado, que é para aqueles rios, precisava ter um calado muito pequeno. Uma blindagem de 6 polegadas ao longo da praça de máquinas e caldeiras. Propulsão a vapor, 2 caldeiras e 2 conjuntos de máquina a vapor de tripla expansão, gerando 1.300 HP acoplados a 2 eixos, né? Vocês estão vendo aí a figura dessa máquina alternativa e aí também como que funciona essa máquina alternativa de tripla expansão, que era uma evolução na época, aproveitando a expansão em estágios seguintes do vapor, né? O combustível 90 toneladas, que ele carregava 90 toneladas, a eletricidade era gerada através de gerador de 60 kVA, velocidade máxima de 12 nós, raio de ação 1.350 milhas a 10 nós, uma autonomia de 3,3 dias. Um armamento era um canhão de 152 milímetros, 2 morteiros de 87 milímetros, 2 canhões de 47 milímetros e metralhadoras antiaéreas. A construção do Parnaíba, né, ela foi uma vitória, 17 meses de trabalho, sobre 27 anos de espera, né? Então, temos aí algumas fotos dessa construção e vocês podem acompanhar a evolução da construção através dessas fotos. Também temos em seguida algumas fotos, né, da entrega do Parnaíba, né? Quer dizer, aquele pequeno navio, já no seu nascimento, né, ele embarcava uma carga histórica de responsabilidade que ultrapassava em muito as suas
600, 700 toneladas. Né? Inclusive, a gente tem que exaltar aí, amor, dedicação e profissionalismo dos comandantes, oficiais e tripulação. Você tem um rio estreito, uma navegação complicada. A navegação era feita através de marcas feitas pela DHN, que era a CHN6, que atuava na região do Pantanal, e através de holofotes essas marcas eram identificadas e a navegação era feita. A preferência de navegação era sempre nas estrelas, porque a Lua fazia sombras e prejudicava completamente a navegação. Se o céu estava nublado e não tinha estrelas, a solução era fundear, porque não havia como você fazer a navegação naquele rio sem poder atingir e observar as marcas da margem que eram colocadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação. Quer dizer, o navio navegava muito ajudado pela corrente, quer dizer, a habilidade dos comandantes, e veja bem, os comandantes que entravam no Parnaíba, nos outros monitores, os navios que trafegavam no Pantanal, eles vinham do mar. Eles tinham que aprender toda uma nova navegação e toda uma nova marinharia específica do trato do navio no rio. Né? Inclusive com operações como abarrancamento, quando o navio praticamente encalhava a proa no barranco do rio, era amarrado a uma árvore grossa e ali ficava. E essa operação de barrancamento, para se sair, se valia muito da capacidade, por exemplo, que o Parnaíba tinha de, com dois eixos, dois L's, fazer a navegação para poder sair. Né? Então, os comandantes que vinham do mar tinham que ter um período de adaptação, porque se usava muito a corrente do rio para a navegação, para fazer as curvas, entrar na sinuosidade do rio, e características dessas como o abarrancamento. Né? Só para você ter uma ideia da peculiaridade de um comando como esse, o comandante Dutra me contou uma história que, numa ocasião, uma sucuri entrou na praça de máquinas. Uma sucuri enorme entrou na praça de máquinas e, procurando o calor, né, das máquinas, se escondeu. E foi uma verdadeira batalha para se encontrar o animal e tirá-lo, desalojá-lo da praça de máquinas. Então vocês imaginam que tipo de situações um comando no Pantanal pode trazer para um comandante que vem de navios no mar. O Parnaíba, né, ele até hoje é considerado o caverna mestra da esquadra, o jaú do Pantanal. O jaú é um peixe do Pantanal e tem um formato assim, ele é bem achatado, né? Tem um formato parecido com o navio, então ele foi apelidado de Zaú do Pantanal. Então, quando ele ficou pronto, né, para reforçar a flotilha do Mato Grosso, ele zarpou do Rio de Janeiro em 29 de 1 de 1938 e navegou 2.775 milhas até a sua casa na base naval de Ladário. Né? Aliás, no início, né, a base naval que a Marinha tinha no Pantanal, ela não era nem em Ladário. No início, e até 1824, até 1874, melhor dizendo, de 1824 até 1874, a base era em Cuiabá, né? Um rio que acaba desembocando no Paraguai, mas é um rio com uma navegação muito mais difícil, ele é mais estreito, e é muito difícil de navegação também por causa das constantes enchentes. Né? E Ladário, onde hoje está a base, ela tem um acesso muito mais fácil, ela é às margens do Rio Paraguai, e é muito mais fácil, tem muita madeira também, né? Então, Cuiabá foi transferida, a base da Marinha foi transferida para Ladário. De Cuiabá a Ladário, pelo rio Cuiabá, são 1.690 quilômetros. O rio Cuiabá se transforma em Canabu, quando ele atravessa o Parque Nacional de Encontro das Águas, depois ele se une ao São Lourenço e deságua no Paraguai. Então, da base naval de Ladário até Cuiabá, pelo rio Cuiabá, né, são 1.690 quilômetros. Bom, então o nosso Parnaíba estava lá no Mato Grosso, cumprindo as suas funções na flotilha do Mato Grosso. Quando estoura a Segunda Guerra, e em 20 de abril de 1943, o Parnaíba e também o Paraguaçu, eles são convocados para a guerra, eles zarpam, né, seguindo ordem de se incorporar à esquadra no Rio de Janeiro, deixando lá apenas o Pernambuco, né, e iriam auxiliar na Guerra do Atlântico. Né. Ele
desce o rio, entra no mar, isso veio ao Rio de Janeiro, sofrendo na época, né, ali no Sudeste, um mar bastante adverso. Ele sofreu bastante para chegar ao Rio de Janeiro, tanto que tive que ser submetido a alguns pequenos reparos. Porque o Parnaíba não é um navio preparado para nenhuma adversidade em mar, né? Ele é um navio preparado para o rio, né? Então ele, por azar, quando ele veio para se juntar às forças que iriam auxiliar os comboios durante a Segunda Guerra, ele enfrentou um mar meio pesado ali na região sudeste. E teve que parar um pouco no arsenal para fazer alguns reparos. E ao mesmo tempo que foram feitos esses reparos, foram feitas algumas substituições no armamento. Quer dizer, o canhão de 152 milímetros foi substituído por canhões de 120 milímetros. E foram instalados unidades metralhadoras antiaéreas a mais, né? E aí ele partiu para Salvador, né? E começou a ajudar os comboios, inclusive com comboios de navios não só mercantes, como também comboios fazendo a escolta de navios americanos que estavam aqui naquela época, né? Quando ele partiu para Salvador, em novembro de 1943, e aconteceu um incêndio na Praça de Máquinas, provocada por um aquecimento numa chama. E esse incêndio foi bastante difícil de ser debelado, e nessa ocasião surgiram alguns atos de bravura, inclusive na época um suboficial Maximiano, que acabou, né, esse suboficial Maximiano se virou também uma caverna mestra na flotilha do Mato Grosso. Ele viveu até os 113 anos de idade, e ele deu o nome a um dos novos navios que a Marinha tem, que é um navio de assistência hospitalar, que é o Tenente Maximiliano. Ele foi promovido ao longo de sua carreira a tenente. O Tenente Maximiliano é um navio de assistência hospitalar construído no arsenal e que hoje opera na flotilha do Mato Grosso. Muitos encaram a participação do Parnaíba no conflito da Segunda Guerra como um apoio moral, né? Mas a verdade é que ele é citado, né, nos anais, e ele, durante esse período, ele navegou 3.570 milhas, né? Então, mais do que um apoio moral, ele também esteve lá no conflito, sujeito aos riscos do conflito, e foi mais do que uma ajuda moral. Ele esteve lá fisicamente ajudando na patrulha do litoral brasileiro. Então, depois da guerra, né, o Parnaíba, né, retornou à flotilha do Amazonas. A flotilha do Mato Grosso. E ficaria ainda lá, né, pronto para mais algumas décadas de serviço à Marinha, né. Em 1997 e 1999, aconteceu a modernização do Parnaíba, né. O Parnaíba sofreu uma modernização na própria base naval de Ladares, com apoio da Ingeprom e outras unidades da Marinha, e ele teve a sua máquina alternativa trocada por motores Cummins Wärtsilä, de 925 HP cada, né. No armamento, os canhões de 76 milímetros e as metralhadoras ficaram, as metralhadoras de 20 ficaram. Os canhões de salva também ficaram para serem utilizados em salva. Mas foram adicionados canhões Bofors de 40 milímetros, que foram transferidos à fragata Liberal, que estavam recebendo uma versão mais nova desse mesmo tipo de canhão Bofors, né. Também o navio foi preparado com um convés de voo, preparado para operação de helicópteros leves, tipo Bell Jet Ranger, por exemplo. Foi dotado de radares Furuno e Deca, novos equipamentos de comunicação, sistemas de governo eletrohidráulico com joystick, e uma autonomia dele que subiu para 16 dias, né. Então, como a gente vê, com 85 anos de serviço à Marinha, o Parnaíba é mesmo mais do que um navio. Ele encerra a própria história da Marinha nesse século XX. E concluímos esse vídeo, né, com imagens de um outro vídeo de apenas 1 minuto e 10 segundos da própria Marinha Brasileira, comemorando esses 85 anos do Parnaíba. Era isso, até a próxima, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, e
tenha ficado bem claro o quão esse navio representa uma boa parte da história da Marinha Brasileira.